Uma igreja que quer ser identificada como tal, como reformada, ela tem o zelo de ensinar a palavra de Deus e a sua fiel pregação. Então, você tem o privilégio de ter um pastor reformado. O pastor René é um homem de Deus, um pastor reformado, e o que eu conheço dele, posso dizer, ele prega para você a genuína palavra de Deus, ele prega para você a sã doutrina. Você faz parte de uma igreja histórica chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja zelosa pela pregação da palavra. E ainda hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil é vista no solo brasileiro como uma igreja séria, uma igreja onde os pastores estudam, onde os pastores são dedicados no estudo e são zelosos na pregação. E eu sei que os tempos têm sido difíceis, nós temos vivido situações difíceis. Recentemente nós tivemos o Supremo Concílio, eu estive lá no Supremo Concílio e pude ver com meus próprios olhos muitas coisas estranhas forçando a porta para entrar na igreja. Ainda não conseguiram, porque ainda temos uma geração de pastores que zela pela sã doutrina. Então, continue orando pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas quando foi que surgiu a confissão de fé? Né? Aqui você tem um breve histórico, né? Ela surgiu no século XVI, né, com um movimento chamado Reforma Protestante, da qual nós somos oriundos, e por isso nós somos chamados de reformados. Né? Nós somos uma igreja reformada, ou seja, oriunda da igreja protestante, da igreja reformada. E ela surge, a confissão de fé, ela surge na Inglaterra. Ela foi produzida na Inglaterra sob a influência de um outro movimento reformado, muito sério, um movimento de homens santos chamado puritanismo, os puritanos. Né? Eu sei que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas atacam o puritanismo. Há um grupo no Brasil, né, do qual eu digo sem nenhuma dificuldade, eu faço parte, né, um grupo que é conhecido como os neopuritanos, né, esse é um pejorativo, mas como diz o nosso querido reverendo Josafá Vasconcelos, eu ser chamado de puritano, eu tenho medo de ofender a memória dos puritanos. Eu tento ser um puritano. Eu tenho medo de ofender a memória deles, porque foram homens santos, dedicados, aos quais eu tento imitar, né? Mas o puritanismo, ele produz, nós somos uma igreja puritana, por mais que vozes contrárias se levantem, mas o puritanismo é a grande influência na igreja presbiteriana. A confissão de fé é puritana, né? É uma das marcas, como disse Roger Rolson no seu livro, A História da Teologia Cristã, ele diz o seguinte: uma das marcas registradas da teologia puritana era o ideal de uma igreja pura. Para os reformadores puritanos, a Igreja da Inglaterra, sob a uniformidade elisabetana, isso significava duas coisas: eliminar da Igreja os vestígios remanescentes do catolicismo romano e expurgar do ministério e da congregação todos os incrédulos. Como é que funcionava na época? As assembleias na igreja funcionavam da seguinte forma: pessoas ímpias participavam da assembleia da igreja. Homens ímpios, que não tinham qualquer zelo doutrinário, eles participavam e interferiam nas decisões da igreja. Homens, em nome do Estado, interferiam nas decisões da igreja. Foi então que surgiu os puritanos dizendo o seguinte: não, a igreja é a Assembleia dos Santos. A igreja é a Assembleia dos Santos, ela tem que ser governada por homens de Deus. Ela não tem que ser dirigida por ímpios. A influência dos ímpios não tem que se fazer valer aqui. Então nós queremos igrejas puras, nós queremos igrejas que sejam santas, igrejas que sejam guiadas por servos de Deus. E de tanto enfatizar a questão da pureza, eles receberam o título ou o apelido de puritanos. Né? Sempre começa com um apelido, depois se transforma no nome mesmo. Né? O próprio nome de cristãos, quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, eles foi no sentido pejorativo, né? Cristinhos, né? Pequenos cristos. Olha os cristinhos aí, né? Cristãos.
e aí, cristianoi, no grego significa cristinhos. E aí, então, ficou, né, o apelido e virou o nome. Hoje nós somos identificados como cristãos. Da mesma forma, os puritanos, eles foram, receberam essa alcunha de forma pejorativa, mas depois se tornaram esse nome, né, puritanos, né? E assim surge, então, esse movimento que vai influenciar a igreja e faz com que, através desse posicionamento deles, que para muitos é radical, né? Parece radical, mas o evangelho é radical, que nós vemos então surgir a confissão de fé, né? Naqueles tempos, a igreja da Inglaterra, que era a igreja anglicana, né? Ela havia se separado da igreja católica e surgido então uma igreja anglicana, né? Uma igreja que na sua liturgia ela é idêntica à igreja católica, com todo o seu ritualismo, com todos os seus simbolismos, mas na sua teologia ela era reformada, né? É uma igreja bem estranha, ao meu ver. Eu tenho uma certa dificuldade com a anglicana, porque é, o, ela faz essa mistura, mas são irmãos em Cristo, eu não vou duvidar disso. Mas a igreja anglicana era não só totalmente independente de Roma, como também era oposta à igreja de Roma, né, a todo o sistema governamental. Então, as assembleias, para tratar dos assuntos políticos e religiosos, eram mistas, como eu falei agora há pouco, tinha ímpios no meio da Assembleia. E aí, então, a, a, os puritanos se levantaram exigindo essa pureza na igreja, né? Que ela fosse governada pela igreja. Citando aqui o pastor Cláudio Marra, na introdução que ele faz da Confissão de Fé, ele diz o seguinte: a notável e histórica Assembleia de Teólogos Sábios e Eruditos foi convocada no dia 12 de junho de 1643 pelo Parlamento da Inglaterra para estabelecer a doutrina da Igreja em oposição ao arminianismo, né? Não sei se você está familiarizado com esse termo, arminianismo, né? Você tem o calvinismo, que é o nosso sistema doutrinário. A igreja presbiteriana, ela é reformada, né? Ela vem da reforma protestante. O sistema doutrinário da igreja presbiteriana, ele é calvinista. Nós seguimos o, todo o sistema teológico de João Calvino, né? Que foi o grande sistematizador das escrituras. E a igreja presbiteriana, ela é aliancista. Grave esse nome, daqui a pouco eu vou voltar nele. Ela é aliancista. É muito importante você se definir assim, né? Eu me defino como um cristão reformado, presbiteriano, calvinista e aliancista. Essa é a nossa definição. Mas voltando aqui, a igreja, então, a Assembleia foi convocada, então, no dia 12 de junho de 1643, pelo Parlamento da Inglaterra para estabelecer a doutrina da Igreja em oposição ao arminianismo. Então você tem o calvinismo e em oposição ao calvinismo você tem o arminianismo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é assunto para muito. Aí o reverendo René vai estudar isso com você no decorrer aí dos estudos. Você vai ver isso com ele. Mas é importante você entender que calvinismo e arminianismo são antagônicos. Em muitas coisas eles concordam, mas no tocante à depravação do ser humano, a questão do livre-arbítrio, em questões cruciais, o arminianismo ele é oposto a nós, né? Então, não tem como você ser calvinista e arminiano ao mesmo tempo, né? Então, não tem como. É água e óleo. Mas o reverendo René vai responder isso para você aí no decorrer dos estudos. Então, foi convocada a Assembleia para discutir também o governo e a liturgia da igreja. Lembrando que a igreja anglicana é uma igreja episcopal, né? Você tem o nosso sistema de bispos, né, na igreja, igual à igreja católica. A igreja anglicana, como eu falei para você, na sua liturgia, na sua forma de governo, ela é idêntica à igreja católica. Na sua teologia, ela é reformada, mas na sua liturgia e na sua forma de governo, ela é idêntica à igreja católica. As igrejas reformadas, não. Nas igrejas reformadas, das quais a igreja presbiteriana da Escócia, né? A igreja presbiteriana nasce na Escócia. As igrejas reformadas têm sua forma de governo bem diferente. Nós somos, no caso da igreja presbiteriana, nós somos presbiterianos, ou seja, nós temos presbíteros, eleitos pela igreja, governando a igreja, né? E nós entendemos que esse sistema de governo é
arco bíblico, o sistema bíblico deixado para a Igreja de Cristo. Se você olhar lá nas cartas de João, por exemplo, nas cartas de Pedro, você vai ver na segunda e terceira carta de João que ele já não se apresenta mais como apóstolo, mas como presbítero. Você vai ver Pedro dizendo aos presbíteros, ele fala, rogo aos presbíteros como eu, presbítero de Cristo. Ele era presbítero da igreja também, ele seria como presbítero. Você vai ver no concílio em Atos dos Apóstolos, você vai ver os presbíteros ao lado dos apóstolos tomando a decisão. Com a morte dos apóstolos, quando morrem todos os apóstolos, cremos que João foi o último deles, quando morrem todos os apóstolos, a liderança da igreja passa então para as mãos dos presbíteros, com a seguinte diferença: o ministério apostólico foi dado por Deus para a revelação do Novo Testamento, a revelação das Escrituras do Novo Testamento. Então, é um ministério revelacional, vamos dizer assim, estritamente revelacional. Tudo que os apóstolos fizeram, em tudo que eles foram usados por Deus, foi para a revelação do Novo Testamento e para o registro do mesmo. Aos presbíteros não foi dada essa autoridade, não foi dada esse ministério. Aos presbíteros foi dado o governo da igreja, o governo sob a orientação e direção da revelação do Novo Testamento, da palavra de Deus, do Antigo e Novo Testamento, né? Você vai ver mais à frente com o reverendo René, quando você estiver estudando sobre a Escritura Sagrada e sobre o pacto, você vai ver que nós, presbiterianos, não cremos que existem Antigo e Novo Testamento, embora exista essa divisão, mas para nós, ao olharmos a palavra de Deus, nós temos um testamento só. Nós temos um único testamento. O Antigo e o Novo Testamento são um só, porque nós somos aliancistas. Eu falei isso para você agora há pouco. Nós somos aliancistas. O reverendo René vai explicar isso para você no momento certo. Eu só estou deixando as buchas aqui para o reverendo René responder depois para você. Depois você cobra dele. Pode extrair, porque ele tem conteúdo para te dar. Ele tem condições de dar aí tudo que você precisa. Pode perguntar para ele. Mas nós somos aliancistas. Nós vemos que Deus trata com a sua igreja com uma aliança. A nova aliança no Novo Testamento é a mesma aliança do Antigo Testamento, só que agora completada e aperfeiçoada em Cristo Jesus. Mas, como eu disse, o reverendo René vai responder isso para você com mais calma. Eu só tenho mais alguns minutos, então eu não tenho como me delongar. Mas voltando aqui para o nosso texto, né? Observe que a primeira sessão ocorreu no dia 1º de junho de 1600, de julho. Então, um erro aqui. Se ela foi convocada no dia 12 de junho, ela teria que ter acontecido no dia 1º de julho, né, de 1643. E ela reuniu 151 teólogos na abadia de Westminster, em Londres. Por isso que é Confissão de Fé de Westminster, porque as reuniões, como o nosso Supremo Concílio foi lá em Cuiabá, esse ano, a Assembleia se reuniu na abadia de Westminster. E ali ela ficou por mais de 6 anos reunida. A Assembleia, ela veio a se dissolver, né, veio encerrar seus trabalhos somente em 1648, né? Aqui na página 9 eu registro isso, né? Que em 1643 convocou a Assembleia na Capela de Westminster, em Londres, para assessorá-lo, né? O parlamento inglês havia convocado em Londres para assessorá-lo tanto na administração do país quanto na sua teologia. Essa Assembleia constituiu-se de 151 teólogos puritanos ingleses e mais 8 presbiterianos escoceses. Então, ao todo, 160 teólogos, né? 159 teólogos. Esse grupo reuniu em 1.163 sessões diárias entre os anos de 1643 a 1648, 5 anos de sessões. Quando seu trabalho foi dado como concluído, embora a Assembleia viesse a se dissolver somente em 1652. Vê, quase 10 anos de trabalho, 9 anos de trabalho dessa Assembleia, né? E ela produziu, conta-se, né, os historiadores que relatam sobre a Assembleia de Westminster,
contam que em determinado momento, quando eles estavam tratando de uma doutrina bíblica que estava dando algum trabalho, ali, alguma dificuldade, e eles não conseguiam chegar num consenso ali sobre aquela doutrina, era comum o presidente da Assembleia pedir para que algum dos conciliares, algum dos teólogos ali, orasse. E a pessoa levantava, voluntariamente levantava, e orava por 1, 2 horas. E a Assembleia toda acompanhando aquela oração. Esse trabalho que nós temos em mãos, que você gasta aí algumas horas para ler a Confissão de Fé, você gasta algumas horas para ler, levou mais de 6 anos para ser produzido. Debaixo de muita oração, estudo bíblico, interpretação suada, né, uma interpretação dedicada das Escrituras. E hoje nós lemos, temos isso, tão fácil acesso, e não damos valor. É uma pena isso. Por outro lado, a gente tem visto igrejas como a presbiteriana de Marialva buscando conhecer a doutrina da nossa igreja. Meus irmãos, um dos graves problemas que nós temos hoje em dia é a falta de conhecimento da nossa doutrina. Volta e meia, a igreja tem sido atacada por heresias, por práticas estranhas. E a igreja não tem sabido responder a essas coisas porque lhe tem faltado o conhecimento da palavra de Deus. Os símbolos de fé, eles, na página 10, eu trago a seguinte questão, né? Como devemos olhar para a CFW e os outros catecismos, né, o breve e o maior, para os símbolos de fé da nossa igreja? Esses 4 símbolos de fé. Eu incluo também o diretório de culto, né? Que embora a gente não tenha adotado ele na sua íntegra, mas temos a influência dele também na nossa igreja. Então, como nós devemos olhar para os símbolos de fé? Né? E se tratando especialmente da confissão de fé e dos 2 catecismos. Né? É importante nós destacarmos aqui que em momento algum ele se propõe a substituir as escrituras. Você vai ouvir alguém dizer assim, de forma leviana, que nós presbiterianos colocamos os símbolos de fé acima da Bíblia. Isso é mentira. Os próprios símbolos de fé, eles se propõem a ser instrumentos na interpretação das Escrituras. Nós temos aqui, nos símbolos de fé, um auxílio para que nós possamos interpretar corretamente as Escrituras. Eles não substituem as Escrituras. Se você, ao terminar os estudos da confissão de fé, disser assim, bem, eu não preciso mais ler a Bíblia porque agora eu já sei tudo, vai ser lamentável ouvir isso. Pelo contrário, quando você terminar os estudos na confissão de fé, o meu desejo é que você olhe para a sua Bíblia e tenha ainda mais amor por ela, mais desejo de conhecê-la, de estudá-la, de anunciá-la, de pregá-la às pessoas. Os símbolos de fé, a proposta deles é justamente essa. É ajudar você a se apegar ainda mais às Escrituras, a amar ainda mais as Escrituras. Eu quero desafiar você a não ficar somente nesse livro, nesse meu livro aqui. Esse meu livro, como eu disse, é só uma introdução do assunto. Se você pegar aí na página 11, você vai ver aí o conteúdo, os capítulos da Confissão de Fé, né? Sobre a Escritura Sagrada, sobre Deus e a Santíssima Trindade, os eternos decretos de Deus, sobre a criação, sobre a doutrina da providência, a doutrina da queda do homem, do pecado e do seu castigo, e assim por diante, até chegar na doutrina do juízo final. Como eu disse, no começo do século passado, a igreja americana, a presbiteriana americana, ela acrescentou mais 2 capítulos. Um capítulo sobre o Espírito Santo e um capítulo sobre missões. E aí você vai me perguntar, mas por que eles não estão aqui? Porque eu não os considero
legítimos, um português bem claro, eu considero eles apócrifos, eu considero eles desnecessários. E se você estudá-los, você vai ver que em alguns pontos eles chegam até mesmo a contrariar a nossa doutrina. Foram colocados porque disseram que nada é dito sobre o Espírito Santo. Não se tem aqui um capítulo específico sobre o Espírito Santo, como nós temos sobre Cristo, como nós temos sobre Deus, né? Mas é interessante que logo o segundo capítulo já fala de Deus e da Santíssima Trindade. O Espírito Santo faz parte. Quando você vai falar sobre a doutrina, por exemplo, da vocação eficaz, você vai ver ali a ação do Espírito Santo agindo no coração da pessoa. Quando você vai falar sobre a doutrina da santificação, você vai vendo a ação do Espírito Santo. Ou seja, ainda que nós não tenhamos um capítulo específico sobre o Espírito Santo na Confissão de Fé, nos 33 capítulos originais, nós temos aqui na Confissão de Fé a pessoa do Espírito Santo praticamente em todos os capítulos. Em todos os capítulos, praticamente, você vai encontrar ensinamentos bíblicos sobre a ação do Espírito Santo em relação àquela doutrina. Né? Então, por isso que é desnecessário aquele capítulo sobre o Espírito Santo. Né? Sobre missões. Não tinha um capítulo aqui sobre missões. A igreja no século XVI não tinha, século XVII, não tinha preocupação missionária. Isso é uma mentira. Não sei se você sabe, mas uma das primeiras, se não a primeira tentativa de evangelizar o Brasil aconteceu no século XVI, com a companhia que João Calvino mandou para o Brasil. Né? Ele mandou uma companhia de cristãos aqui para o Brasil, de huguenotes para o Brasil. Huguenotes são reformados franceses que vieram para evangelizar o Brasil. E aí nós temos aquela belíssima Confissão de Fé da Guanabara, uma confissão de fé de poucas páginas, mas de um conteúdo impressionante. Depois você estude sobre a Confissão de Fé da Guanabara, peça para o pastor René te ajudar nesse sentido, você vai ficar impressionado de ver a história desses homens, a Confissão de Fé da Guanabara. Bem, por esse motivo, então, eu não comentei, eu não coloquei aqui no nosso livro os dois capítulos, né, apócrifos, acrescentados, né, o 34 e o 35. Então, eu fiquei só com os 33 originais. Essa é a Confissão de Fé de Westminster. Foi feita uma tradução diferente. Se você pegar, por exemplo, a Confissão de Fé que a nossa editora publicou, você vai ver que a tradução é um pouco diferente da minha, né? Embora no meu material original eu tenha usado aquela Confissão de Fé, aquela tradução da Casa Editora Presbiteriana, mas para a publicação do livro, para não ter problemas autorais, essas coisas, nós pagamos uma tradutora e ela fez a tradução para nós, uma nova tradução da Confissão de Fé. Então você tem mais um texto da Confissão de Fé em língua portuguesa. Né? Então você tem aí nas suas mãos a Confissão de Fé. Então veja bem, isso tudo começa no coração humano. O coração humano é rebelde por natureza. O coração humano, ele é rebelde por ser pecador e é pecador porque é rebelde. E ele não quer se sujeitar a normas. Ele quer escrever as suas próprias normas. Começa por aí. Em tempos como os nossos, embora em todas as épocas temos aí exemplos na história, né, de rebeldia, mas nos nossos tempos a situação está mais complicada pelo seguinte: existe hoje um acesso à informação muito facilitado, mas a informação que tem sido passada é uma informação que deforma mais do que informa e transforma. E quando ela transforma em coisa errada. Né? Começa por aí. Um erro que eu vejo começa com os pastores. Aí, se for procurar o culpado, mas a gente vai encontrar vários. Mas, por exemplo, uma das grandes causas hoje em dia, esses erros, são os próprios pastores. O pastor olha para a sua igreja e quer ver a igreja crescendo.
E geralmente quando você pensa em crescimento, está pensando numericamente. Olha, não sou contra o crescimento numérico. Não sou contra. Mas o problema é que quando a gente põe isso como grande objetivo da igreja, nós corremos o risco de cair naquilo que nós chamamos de pragmatismo. Ou seja, ó, na igreja tal, fizeram tal coisa e a igreja triplicou a membresia. Vamos fazer aqui também? Vamos. E aí a pergunta é, nós fazemos as coisas porque elas dão certo ou nós fazemos as coisas porque elas são certas? Ou não as fazemos porque são erradas? Essa é a questão. Eu sempre tenho falado para o nosso conselho aqui na nossa igreja, irmãos, nós não devemos fazer as coisas porque elas dão certo. Nós devemos fazer as coisas porque elas são certas, ou não fazê-las porque são erradas. Nós temos, como o senhor bem colocou, nós temos aí todo um sistema doutrinário para seguir. Nós temos a palavra de Deus acima de tudo, né? E temos os símbolos de fé para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Temos homens doutos, temos servos de Deus que são piedosos, profundamente conhecedores da doutrina e da palavra de Deus, que estão nas juretes. O que é uma jurete? É Junta Regional de Educação Teológica. E temos a JET, que é a grande autarquia sobre a qual está sobre as juretes, né? As juretes são regionais e a JET é nacional, vamos dizer assim, a Junta de Educação Teológica. Ela supervisiona as juretes e as juretes, então, ajudam a JET nesse papel da sã doutrina, né, da preservação da sã doutrina. Mas é possível que até mesmo nessas autarquias nós tenhamos pessoas que, apesar de ter conhecimento doutrinário profundo, mas estejam lá por motivações erradas. Como eu disse, eu não sou contra o crescimento numérico. Aliás, tem que haver crescimento numérico. Zero não dá qualidade. Se não tiver nenhum crescimento na igreja, se não tiver ninguém na igreja, não tem crescimento, né? Mas nós não devemos também fazer disso o grande motivo da igreja. Nós devemos sempre lembrar que Deus é quem dá o crescimento. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Um rega, outro planta, um planta, outro rega, e o outro vai colher, mas quem dá o crescimento à planta é Deus. Quem dá o crescimento à igreja é Deus. A nossa parte como presbíteros, né, falando com o senhor que é um presbítero da igreja, né, eu também sou um presbítero, né, na igreja presbiteriana o pastor é um presbítero. Então, nós como presbíteros, nós devemos ser zelosos pelo que a nossa igreja tem ouvido. Pelo que a nossa igreja tem não só ouvido, mas praticado no culto a Deus. E as pessoas acham que, por exemplo, um culto onde pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem equipe de dança, tem todas essas coisas que a gente tem visto aí, né, teatro e tudo mais. Então, hoje nós não vamos ter culto, hoje nós vamos ter um teatro aqui. Nós vamos fazer uma peça teatral sobre a morte de Cristo. Nós não vamos ter Santa Ceia hoje, nós vamos ter um teatro sobre a morte de Cristo. Não vai ser culto. Aliás, vai ser culto porque nós estaremos cultuando a Deus. Não, teatro não é culto. Ah, pastor, mas se fizer um teatro em vez de um culto domingo à noite, vai encher a igreja de visitantes. A igreja vai crescer. Não sou contra teatro, mas na hora do culto, não. Culto é culto. Deus me ordenou a me ajuntar com a igreja para adorá-lo num dia dele e não para fazer teatro. Teatro eu posso fazer no sábado, eu posso fazer no meio da semana, né? Não teatro com a morte de Cristo também. Isso é uma aberração. Isso para mim é uma blasfêmia. Fazendo um alto de Páscoa com a encenação da morte de Cristo. Mas isso dá certo, que isso enche a igreja. Enche mesmo, irmãos. Mas aí eu cito a palavra de um pastor batista, que eu gosto muito, apesar de ter algumas discordâncias com ele, mas ele diz uma coisa, o pastor Paul Washer, ele diz assim, quando você usa métodos carnais, você vai atrair só carnais para a igreja. E a razão porque nós temos visto tantas igrejas hoje em dia que não faz diferença alguma é justamente porque usaram métodos carnais. Me permita só citar um exemplo aqui. Por uma questão de necessidade, ultimamente eu tenho, nas horas que me são permitidas, eu faço um trabalho de Uber, né? Aqui na cidade de São José dos Campos e em Jacareí, para poder ajudar aqui nas despesas. E aí, então, essa semana eu levava no carro um rapaz
Mal entrou no carro, começou a falar do seu divórcio, falar da sua separação, que estava se vendo livre de uma desgraça que era sua esposa, não sei o quê. Eu fui ouvindo aquilo, fui ficando triste, né, com o depoimento dele, né? E aí fiquei mais triste ainda quando soube que ele é de uma igreja aqui de São José dos Campos, conhecida como Igreja da Cidade, que era a antiga igreja, a primeira igreja batista. E hoje é uma mega igreja, segundo eles, tem 10 mil membros. Né? Mas pensa numa igreja que, perdão da palavra, é mais uma sinagoga de Satanás do que igreja. Mas essa igreja, aí eu fiquei conversando com esse rapaz, e falei, mas peraí, você é daquela igreja, e ele havia tentado suicídio, ele é psicólogo e havia tentado suicídio. E aí ele mesmo falou assim, veja bem, eu como psicólogo tentei suicídio. Eu falei assim, não, mas o problema não é esse. O problema é você como crente, como um servo de Deus, chegar ao ponto de querer suicídio. Isso é estranho. Né? Não sigo na linha, né, católica que suicídio é pecado imperdoável, não é isso? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, ó, olha só a confusão da cabeça desse rapaz. A confusão dele. Né? É de uma igreja que o evangelho passa longe ali. Mas é uma igreja que tem 10 milhares de membros. E eu ouvi da boca de um pastor do meu presbitério recentemente que o modelo de pastor para essa igreja, para a igreja de Cristo hoje, é o pastor dessa igreja lá, dessa igreja da cidade. E recentemente, esse pastor da igreja da cidade pregou num congresso de uma igreja grande, não vou citar o nome aqui, de uma igreja presbiteriana do Brasil, de uma igreja famosa. Estava lá pregando. E eu tive a oportunidade de conversar com o pastor dessa igreja presbiteriana no Supremo Concílio e falar para ele, você sabia quem é aquele cara que você levou para pregar na sua igreja? Você sabe quem que ele é de fato? Ele roubou a igreja batista. Ele literalmente roubou a primeira igreja batista. Roubou o patrimônio. É uma história triste, irmãos. Mas são esses os admiráveis e os admirados, né? São esses que são admirados, hoje em dia, por muitos pastores presbiterianos. Agora, se você for ver essa igreja, desse pastor do meu presbitério, que disse que o modelo de pastor para a igreja é esse pastor da igreja da cidade, se você for ver a igreja presbiteriana dele aqui, você vai levar um susto. De presbiteriano só tem um nome, na fachada. A igreja é totalmente desfigurada, é uma das principais igrejas do meu presbitério. Agora eu pergunto, a culpa é de quem? Tudo isso eu estou contando para os irmãos para responder para o irmão o seguinte, a responsabilidade é nossa, irmão, como presbíteros da igreja. Se entrou heresia na igreja presbiteriana de Marialva, a culpa é sua e dos demais presbíteros com o seu pastor. Se a igreja presbiteriana de Marialva não está cultuando a Deus como deveria cultuar, a culpa é do conselho. A culpa é do conselho, que preferiu ter um bom número de pessoas na igreja, que não estão nem um pouco comprometidas com a glória de Deus, a ter um grupo reduzido, mas que esteja seriamente comprometido com a glória do Senhor. Então não adianta nós termos um belo de um sistema doutrinário, um belo de um sistema governamental, estrutural, autárquico, né, como a JET, as Juretes. Não adianta a gente ter bons seminários se os pastores e presbíteros não forem firmes na palavra de Deus e na sã doutrina, na doutrina que a nossa igreja prega. Por exemplo, quando se fala, eu bato nessa tecla, a igreja presbiteriana é uma igreja aliancista. Quantas vezes os irmãos têm ouvido pregações em que o aliancismo tem sido ensinado nas igrejas? Se eu perguntar para o irmão qual é a principal doutrina da igreja presbiteriana, geralmente a que vem à mente é predestinação. Sim, a igreja presbiteriana é uma das únicas igrejas que pregam essa verdade. A maioria das igrejas distorcem essa verdade, a doutrina da predestinação. Mas a doutrina da predestinação não é a principal doutrina da igreja presbiteriana. A principal doutrina da igreja presbiteriana é o aliancismo, porque o aliancismo não é só uma doutrina. O aliancismo é todo o sistema de interpretação das escrituras. E você só vai compreender coisas como batismo infantil,
como culto na igreja, como a não existência, por exemplo, do culto infantil. O culto infantil é outra excrescência que a igreja inventou e que não deveria existir, e não deve existir. Mas por que que existe culto infantil? Porque a maioria das pessoas que são a favor do culto infantil o são por questões sociológicas e pedagógicas e fruto de uma pedagogia podre como essa de Paulo Freire, que nós temos visto nas escolas, né? Que tem entrado nas igrejas e feito estrago. Mas por que isso? Porque não conhecem a doutrina do aliancismo. Eu estou levantando um monte de assuntos aqui para você depois bombardear o reverendo René. Se vira, René. Você vai ter que responder para o pessoal depois aí, né? E ele vai responder muito bem, com certeza. Mas entenda o seguinte, irmão. O grande problema está em nós. Nós é que não estamos, nós presbíteros é que temos deixado de fazer a nossa parte. E aí o resultado tem sido essa tragédia que o irmão tem constatado, né? Essa fraqueza doutrinária, eu comparo a igreja presbiteriana, os presbiterianos, a mendigos sentados num saco de ouro. Ele está sentado num saco de ouro, mas não sabe que debaixo deles tem uma riqueza incalculável, mas eles continuam pedindo esmolas. Nós somos esse mendigo muitas vezes. Nós temos um arcabouço doutrinário maravilhoso, que se nós puséssemos em prática de verdade, crêssemos e praticássemos, a igreja presbiteriana seria uma potência nesse Brasil. Só não é por quê? Porque nós, sentados sobre essa riqueza, estamos esmolando o pragmatismo, as heresias, os erros das outras igrejas, porque eles chamam mais pessoas do que o nosso culto, do que a nossa vivência, nossa prática doutrinária. Bem, é isso. Deus abençoe a todos.